Um, dois, três, gravando. Eu queria gravar um vídeo aqui no YouTube para Carta aos Ateus. Carta aos Ateus. Jesus não existiu, mas os inimigos de Jesus existiram. Anás, Caifás, Pôncio Pilatos. O que Roma estava fazendo, ateu? O que Roma estava fazendo em Jerusalém há 2000 anos atrás? Como Jesus não existiu? Como Jesus não existiu? Um império romano se converte ao cristianismo, se converte à fé cristã, ainda que tenha cometido vários erros ao longo da história, mas o império largar tudo, largar os seus deuses, largar a idolatria, transferiu, né? Mas com tudo isso, o império deixar de viver em função da sua crença politeísta e passar a viver o monoteísmo. Como o ateu me explica isso? Antes de Cristo e depois de Cristo. A história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Como o ateu me explica isso? E fica conversando aí nas lives, falando besteiras, bobagens, talvez coisas que eles não compreendem. O que o ateu entende de fé? Eu pergunto, o que move o mundo? As perguntas e as respostas. Estou perguntando aqui para os ateus. O que os ateus entendem de fé? É preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão, né? E outra, os ateus só falam do cristão, da fé cristã. Existem várias fés, eles só vivem batendo. Existe o islamismo, é a mesma população cristã do mundo, é o islamismo. Os ateus não falam do islamismo. Em 2050, a previsão aí, que tem nas notícias aí, pode pesquisar ateu, os muçulmanos islâmicos serão a maioria no mundo. Outra coisa que eu pergunto aqui a você que é ateu, pode comentar aí nos comentários. Vi numa live aí do ateu, os cristãos nunca sofreram perseguição. Do século 1 ao 21, meu amigo. Wikipédia, o livro dos mártires, o livro Rastro de Sangue, vai falar sobre isso, sobre a perseguição aos cristãos. Há vários países hoje que os cristãos é proibido de entrar o evangelho. A China, a Somália, a Coreia do Norte, entre outros. Há uma janela no mapa chamada, pelos missionários cristãos, chamada Janela 1040. Pesquisa sobre isso aí. São todos os países que os cristãos são perseguidos. Os cristãos são perseguidos na Índia. Como o ateu fala que os cristãos não são perseguidos? São perseguidos na Índia. Quando um muçulmano se converte ao cristianismo, ele é perseguido de morte na comunidade dele. Que tanta desinformação, ateu, vocês estão prestando desserviço com informações em lives tendenciosas? Tudo bem você ser ateu e tal, a sua legitimidade, difícil de acreditar e tal, mas aí você prestar um serviço de desserviço, de desinformação, vai lá, pesquisa a Janela 1040. Para você falar dos cristãos, você tem que pesquisar muito sobre eles, saber a diferença das teologias cristãs, das variadas, da reformada, da pentecostal, da neopentecostal, da tradicional, da luterana, da anglicana, da ortodoxa. Cada teologia dessa cristã é diferente uma da outra. Por isso que há essa divisão e tal. O que mais os ateus falam? A tradição oral do Novo Testamento. O Novo Testamento, a mensagem é muito simples. A igreja viveu o primeiro século, segundo século, até a metade do primeiro século, muito bem, só com a tradição oral. Tradição oral. O que é a tradição oral? Passando de pai para filho. Na sua família aí, as pessoas passam de pai para filho, conhecimento. A história da sua família é passada como? 20, 30, 40 anos de pai para filho, com tradição oral. Então não se espante, você que é ateu, de haver tradição oral. Tradição oral é perfeitamente possível, perfeitamente natural. O que era a mensagem do evangelho dos primeiros cristãos? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Os cristãos eram pequenos cristos que morriam pelo evangelho, cumprindo a profecia de Jesus, que ele disse que o mundo iria perseguir os cristãos. Então perseguiam de morte. No Império Romano houve o quê? Genocídio. Nero tocava fogo em praça pública dos cristãos e botava
servia de espetáculo para o mundo. Botava a culpa nos cristãos. Toda a doutrina cristã e tal, era perseguida e dito que as pessoas eram canibais. Dito muita coisa horrível. Então deixa esse vídeo aqui para você que é ateu, para você repensar os seus conceitos, a maneira que você aborda a questão da fé cristã, porque eu estou vendo aí nas lives ateístas muito desserviço, muita desinformação, e você deveria pesquisar mais sobre o cristão e dividir, saber classificar, discriminar direitinho quem é ortodoxo, quem é anglicano, quem é luterano, quem é reformado, quem é protestante histórico, quem é pentecostal, quem é neopentecostal. E a mensagem da tradição oral é simples: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. As pessoas morreriam por uma mentira? Ateu, eu pergunto a você, o impressionante de tudo isso: você acha que o cristão que morria pela fé cristã, por Cristo, mas não foi só uma pessoa, foi milhões, e antes deles morrer era perguntado: nega o seu Cristo? Prendiam eles lá, prenderam Paulo, prenderam Pedro, prendiam eles lá em Roma e diziam assim: olha, você nega Cristo, nega Cristo e tal, e a gente vai viver por César, não sei o quê. Mas Jesus explicou: meu reino não é desse mundo. E aí ele ia dizer, o cristão que não negava, aí ia para o Coliseu Romano, morrer vítima dos leões. O Coliseu Romano ali era um espetáculo de morte, de matar cristão pelos imperadores romanos, Coliseu Romano. Aí, como vocês dizem que não houve perseguição aos cristãos, tá lá o símbolo, o marco do genocídio aos cristãos do 1º, 2º e 3º século, Coliseu Romano. Perseguição da Igreja Católica, que matava os anabatistas, os valdenses, os nestorianos. O cisma entre a Igreja do Oriente e do Ocidente. Aquilo que a Igreja Católica chama que eram os hereges, eram cristãos com um pensamento diferente da Igreja Católica. Aí morriam na fogueira, morriam na guilhotina, morriam perseguidos. Então, ateu, pesquise mais sobre o cristianismo e sobre a fé cristã e sobre a tradição oral. A tradição oral é muito simples. Jesus ressuscitou. Aí Pedro viu, Paulo viu depois, né? Meu nome: Pedro, Mateus, Zaqueu, Natanael, Felipe, qual é o nome do outro lá? João, Tiago, Judas, né? A família de Jesus, a mãe, os parentes. João Batista era primo de Jesus, entendeu? Então pesquise mais, ateu. Deixa esse vídeo aqui, deixa o like e se inscreve aí no meu canal. Vou ver se futuramente eu falo mais alguma coisa aqui para vocês. Agora pesquise. E outra coisa, o Wikipédia tem do século I ao século XXI. Wikipédia, tá lá, do século I ao século XXI. Perseguição aos cristãos. Valeu. A Bíblia. Esqueci de falar isso aqui, né? Qual é o problema de haver erro na Bíblia? Não tem problema nenhum de haver erro na Bíblia. Porque o ser humano estava lidando com o fenômeno espiritual. Então, se houver alguma contradição, a mensagem central é a salvação. Então, na mensagem central não há contradição. A Bíblia, o conteúdo é humano. A forma é humana. O conteúdo é divino. A Bíblia, a forma é humana, escrita por homens, passível de erros. É possível erro na Bíblia, mas você pode comer o peixe e jogar fora as espinhas. Observar e tudo, retende o que é bom. A forma da Bíblia é humana, o conteúdo é divino. Pronto, isso aí explica tudo. Os erros que tem na Bíblia de tradução, a igreja, a manipulação que conduziu tal. Cristãos, discípulos, forma humana. Forma humana é passível de erro, tudo que o homem faz ele deixa as marcas da sua imperfeição. Forma humana, tudo que o homem faz ele deixa as marcas da sua imperfeição. Forma humana, a forma da Bíblia, a forma como foi feita, a forma como foi composta. O conteúdo, a inspiração, a essência da mensagem é divina. Ninguém poderia fazer um livro como a Bíblia, jamais. O que está ali, jamais um ser humano poderia compor igual e parecido. E é tanto que está aí, passou por crítica textual e tudo. Não existe um livro mais verdadeiro que comprove mais isso. Fiquem com Deus, quer dizer, Deus não acredita em Deus. Fique na paz, valeu.